na gravação. Vou pegar a minha setinha legal e vamos nós. Ele falando e eu sab... Ele falando e eu saber onde... É o que, minha filha? É o que, Ruhu? Felipe dos Santos Batista. Tem um Felipe nessa turma, né? Mas eu não sei se é esse Felipe dos Santos, não. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a turma do Abidiel. É, tem o Felipe dos Santos Batista, é daqui mesmo. É que ele colocou edição de vídeo no nome. Olha só, deu mais gente do que eu tinha imaginado. De manhã, pessoal, eu dei aula para exatamente 8 pessoas. Audiência incrível! E aqui a gente já tá com 12. Certo que 2 sou eu. Mas 10 pessoas já é um número que eu não estava esperando. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui. Nossas conversas vão ser sobre formatação de parágrafo. E o que, que a gente tem para formatar no parágrafo? A distância entre as linhas e também o recuo da primeira linha. Isso aqui, esse recurso de recuo da primeira linha, gente, não tem como pelo celular, pelo documentos do Google, somente pelo Word Online, para o aplicativo do celular, tá? Isso aqui faz falta, isso daqui é um déficit, sim, é algo que faz muita falta, sim, porque é uma das formatações mais básicas, mas infelizmente pelo documento do Google não tem. Se hoje a gente descobrir que tem, descobrimos. Mas até então, todas as vezes que eu usei esse editor para criar alguma coisa, eu não consegui. Esse recuo da primeira linha, quando eu digo que é uma das formatações mais importantes, é porque ela é muito gritante. Dá para saber, aliás, dá até para passar um texto que é formatado como à esquerda ou um texto que é formatado com espaçamento de 1,15, porque você sabe que está errado, mas você bate o olho e aquilo ali não é tão fácil de identificar assim. Agora, o recuo da primeira linha chama muita atenção quando não está. Certo? Vocês vão ver agora com o passo das informações. A formatação de parágrafo, só para relembrar quem não tem esse hábito, acho que todo mundo aqui já deve ter usado o caderno de caligrafia na vida, né? Alguém aqui nunca usou um caderno de caligrafia na vida? Vixe, o iPhone caiu, ó. Não, voltou. E aí, alguém aqui nunca usou um caderno de caligrafia na vida? Ou todo mundo usou? É a hora que vocês respondem. Quem já usou, digita eu. Quem nunca usou, digita eu não. Era para usar até hoje. É, então. Pronto. Quem usou, teoricamente, tem uma letra mais redondinha e aprendeu a escrever direito. Eu cheguei no ápice da minha vida, gente, quando eu estava fazendo uma cadeira lá no IFCE, no tempo que eu estava no IFCE, de produção textual, e eu tinha um professor que ele era... Sabe aqueles professores que querem muito fazer o trabalho direito? Mas o cara era um gênio, sabe? É um dos professores que assim, passou pela minha vida e mais me marcou. E a cadeira que eu fiz com ele era só de 48 horas, então não era quase nada. Mas foi uma passagem muito marcante na minha vida. A primeira redação que eu produzi, entreguei para ele, ele recebeu o texto, né? Ele leu e tal. Ele falou que não, você tem boas ideias, mas você não sabe organizar nada. Aí eu, caramba, menor de graça! Na lata, sabe aquele tapão no meio do pé do ouvido? Puf, e essa não foi a parte pior. A parte pior foi ele falando. E além disso, você também não sabe escrever. Porque se você usa uma letra cursiva e uma letra de forma na mesma palavra, tem algum déficit na tua alfabetização. Ele falando isso, meu Deus, eu não sei escrever, cara. Era um mito de que pesado. Ou então, o senhor passou no IFCE? Passei, meu bom. Passei no IFCE umas 3 vezes. Eu passei para engenharia da computação, passei para computação também, que são 2 cursos diferentes, em 2 polos diferentes do IFCE. E eu passei para uma outra engenharia que eu acho que era de produção ou era industrial, mas aí eu já estava cursando outra coisa na UFC e eu não quis ir fazer. Mas faz muito tempo mesmo. E a Finada para mim é a mesma coisa, honestamente. Quem estuda lá adora. Eu fui a única pessoa que estudei no IF e odeio aquele canto. Por mim caiu uma bomba, pavral, todo mundo. Eu não devia ter gravado isso no vídeo, mas é porque eu tenho um ódio do local. Anos 70 era fácil assim. Anos 70 acho que nem teu pai era nascido, Daniel. Então calma aí, meu filho. Calma aí, tá? Calma aí. Não, se bem que. Não, acho que anos 70 já era, mas enfim. Anos 70 nem tinha, gente. Só um pouquinho de raiva, tem quantos anos, mas eu tenho 28. Eu passei no IF em 2014, gente, faz muito tempo. Quase vai fazer uns 8 anos. Então, a formatação de parágrafo, quando eu falo, parece bem mais novo, obrigado, minha joia. Elogiando assim, você passa de ano.
Pronto. A formatação de parágrafo, eu usei essa analogia do caderno de caligrafia porque a gente aprendia o seguinte, que para começar a escrever uma folha, você sempre deixa 2 dedinhos na primeira linha e o resto você pode completar. A formatação de parágrafo é isso. É você colocar aquele recuo inicial com uma métrica exata para poder começar a digitar. Tá lindo hoje, hein, professor? Daniel, você tá reprovado, Daniel. Você me chama de velho, me esculhamba. Do nada fica falando de sites estranhos no meio da minha aula. Ao vivo a gente se entende, eu vou te dar 6 cadeiradas, rapaz. Cadeira de boteco, aquelas de alumínio, só nas costas. Paf, paf. E é isso. Pronto. Eu estou ameaçando um menor de idade num vídeo. Eu mesmo me saboto. Então, essa formatação de parágrafo, você vai conseguir encontrar ela através, obviamente, do menu formatar, tá? Vai ter a opção de estilo de parágrafo e você tem uma série de recursos aqui, mas para celular, como eu já falei desde o começo, não tem. E eu prefiro, no layout comum do nosso editor, nem usar o estilo de parágrafo, formatar por aqui. Eu prefiro formatar o parágrafo pelos ícones que já tem direto e também pela régua, porque a régua tem essa utilidade. Então, tem uma piada aqui com o nosso queridíssimo Dorival Dantas. Quem entendeu, entendeu. Eu não vou explicar. Tem uma vez que ela me perguntou, professor, que diabo tem um tiozão com uma sanfona, cabeludo aí? E eu olhando assim, como assim você não conhece? Ele nunca vi falar na minha vida desse maluco. Eu, como assim, cara? É Dorival Dantas, meu camarada. Enfim, e tem um motivo, né? Quem não pegou, não pegou. Quem não pegou, pegou. Então, primeiro você seleciona o texto, depois você vai aplicar a formatação que você quer. No caso, a formatação de parágrafo é o ajuste lá na régua de onde vai iniciar o espaçamento da primeira linha, tá? Depois disso, você pode também ajustar o restante das formatações, que são só 2, que é o da primeira linha, e também o distanciamento das linhas. E aí você encerrou a formatação de parágrafo. Amor, isso é fácil assim? Honestamente, é, tá? É o Safadão. Gente, eu até entendo você não conhecer, mas confundir Dorival Dantas com Wesley Safadão, ou você é míope, ou você tá muito de má vontade, porque, nossa senhora. Vamos nós. Vamos pro nosso arquivinho aqui. Como eu falei, você seleciona primeiramente, né? E aí, para você aplicar a nossa primeira formatação, que eu vou deixar nessa ordem mesmo, que é a primeira linha, tem 2 ícones na barra que a gente chama de régua comumente, que ajustam o espaçamento do parágrafo. O primeiro, que esse triângulo, ele recua o parágrafo inteiro. Isso aqui a gente já viu, a gente já fez, inclusive, acho que foi na aula 2 ou na aula 3. E o segundo é o recuo da primeira linha. E aí, pronto. Contemplem a diferença. Se eu mexo com o primeiro, é o meu texto inteiro. Se eu mexo com o de cima, é só a primeira linha. A primeira linha de tudo que você tiver selecionado. Então, se por exemplo aqui a gente tivesse mais parágrafos, 3 parágrafos, tá? Selecionei os 3. Se eu vier na edição e pegar só o primeiro ícone, eu deixo ele só com as 3 primeiras linhas recuadas. O outro eu recuaria todo o texto, tá? Tem essa diferença, de novo, esse ícone não tem na versão mobile. A única opção de recuo é o recuo do parágrafo inteiro. Só tem esses ícones no celular, esses 2. Ou você recua o parágrafo inteiro, ou você desrecua o parágrafo inteiro. Infelizmente, pelo celular a gente não tem como fazer. Mas a outra formatação que também é de parágrafo, também é possível através dos ícones aqui, tá? Que é o espaçamento entre linhas. Esse espaçamento é a distância de uma linha para outra, que facilita bastante a visualização das informações no teu texto. Dependendo de como você deixa, se a tua linha, nossa senhora, estou gaguejando aqui só. Tô parecendo o gaguinho do Lula Antunes. Se você já tem um caractere, uma formatação de letra muito pequeno, e você coloca um espaçamento muito pequeno também entre as linhas, você mal vai conseguir ler o texto porque vai ficar muito confuso, tá? Os nossos ajustes, todas as formatações da BNT que a gente aprende é justamente para facilitar a leitura, a visualização de um trabalho. Então, você deixa esse espaçamento na primeira linha para saber onde encerra e onde começa um outro parágrafo. Porque se ficasse tudo comum, se ficasse tudo assim, se esse texto completasse mais uma linha, ó, e encerrasse bem aqui, eu não saberia nunca que tem um outro parágrafo desse jeito. Mas aí se eu selecionar e eu aplicar a formatação que eu falei,
Agora eu sei. Ah, Maurício, você está falando isso, mas você ainda não disse quanto que a gente recua por parágrafo. Eu estou mexendo na régua sem comentar o quanto eu estico, tá? Eu puxo para fechar 1 centímetro e além de 1 centímetro eu coloco 1,25. É a métrica correta para a gente colocar o nosso recuo da primeira linha, tá? Do 0 até o 1,25, beleza? É que nem morar na Barra e pedir 1,25 de sabão. E assim, ei, me arruma aí 1,25 de sabão de coco. O pessoal que mora na Barra tem esse hábito até hoje, né? Ou não? Tem alguém aí da Barra? Tem, tem. Não? Não, tem não, né? É, tudo bem. Não tem problema não. Barra do Ceará, gente. Ali perto do Pirambu e afins. Pirambu Feelings e adjacências. Eu falo isso porque eu já fui de lá e o pessoal tinha esse hábito. Oh, me dá dois. Eles chegavam nas padarias. Ei, me dá 2,50 desse salgado aqui. Eu ficava pensando, oxe, como assim 2,50 desse salgado? Vai pegar metade da coxinha, cara? Come isso todo, cara. Ah, mas não tem dinheiro. Ah, então, sei lá, eu acho estranho. Mas esse hábito de fração é uma coisa bem comum lá. Ou era, pelo menos na época que eu morava. Da barra mole de sabão. Tá vendo? O Daniel entendeu. Daniel Feelings, rei da barra. Pronto, a outra formatação que eu disse para vocês, que é a que ajuda, mostrando melhor a questão da distância das linhas, é esse ícone, o espaçamento entre linhas. Quando você clica, já tem uma formatação habilitada, que é a de 1,15, tá? O editor automaticamente já deixa assim. O 1,5 é o ideal e o duplo é exagero. Vamos mostrar de um por um. O simples comprime muito o teu texto. Se a tua letra já é pequena, se isso aqui é tudo preenchido, você fica ceguinho. Você não sabe onde começa, onde termina. Não tem nenhum Paulo nessa turma, vou mandar ele para a aula do Denis. O outro, que é 1,15, é o que já está automaticamente. O 1,5 é o mais confortável, porque tem um espaçamento bem generoso, mas também não é exagerado. E eu tenho o duplo, que é quase uma imoralidade. 3 parágrafos viram uma página inteira. Espaçamento duplo é útil? Não. Em momento nenhum você vai utilizar espaçamento útil, ou espaçamento duplo, tá? Acho que eu nunca vi nenhum texto precisando de espaçamento duplo. O que vai te satisfazer em 90% das vezes é o espaçamento de 1,5, porque ele é o mais correto para a BNT. Mas como nós já vimos, a BNT também é relativa. Tem instituições que pedem ela, que querem seguir todos os parâmetros perfeitamente corretos dela, assim como tem outros que podem usar os próprios parâmetros. Então, a gente tem aqui o nosso espaçamento da primeira linha, recuado através da régua, e nós também temos o espaçamento entre linhas, tá? Deixa eu mostrar aqui no celular. Vou abrir esse mesmo texto, tá? Espero que eu não tenha nenhuma notificação estranha hoje. Pronto. Minimizado aqui. Vou abrir esse mesmo texto com o nosso documento do Google. Tem só uma pessoa para colocar em sala. Tailane ITKC. Isso aqui deve ser TIC. Pronto, o documento que estava aberto, eu acho que esse de 1 em 47. Já tem algumas edições, é para ter 3 parágrafos iguais aqui. Pronto, todos eles estão recuados, tudo tranquilo. Vou habilitar para edição, clicando na canetinha, vou selecionar todo o meu texto. Daqui para baixo, eu não quero o título. Legal que... Vai, meu amigão. Arrastar mais um pouquinho. Arrastar mais um cadinho. Arrastar mais 50 centavos. Pronto. Estou aqui com todo o meu texto selecionado. E as formatações de parágrafo, onde é que ficam? Ficam nesse A, no A com 4 traços. Acho que vocês já memorizaram isso. Quando eu clico nele, eu tenho o primeiro de caractere, que é o texto, e depois do lado eu tenho o parágrafo. Na formatação de parágrafo eu tenho as orientações. Orientações nós já aprendemos na aula passada. Tem orientação à esquerda, centralizado, à direita e justificado. O mais correto sempre o justificado. Chegou aí uma notificação, ainda bem que não é nada estranho. Pronto. Os ícones de recurso que eu tenho aqui, eles não são úteis, porque, como eu falei, eles recuam o texto como um todo. E entre entregar um texto que não tem recuo e entregar um texto recuado assim, é melhor entregar um texto sem recuo, tá, gente? Porque fica zoadaço. Deixa eu só mostrar isso aqui na versão, aliás, no layout de impressão. Calma aí. Fica mais intuitivo para o que eu estou explicando. Vou clicar no mesmo ícone, formatação de parágrafo e pronto. Ó.
Eu não tenho nenhum ícone aqui para baixo. Não tenho nada além dessas opções. Então, infelizmente, eu não tenho como aplicar a nossa formatação de primeira linha, tá? Ah, Maurício, e como é que a gente faz isso pelo celular, então, já que você disse que não tem? A gente pode usar uma manha argentina de colocar espaço aqui na primeira linha dos parágrafos, mas isso é muito pouco prático, tá? É bem melhor você fazer pelo computador. Maurício, mas eu não tenho computador. Eu entendo. Então, se só tiver como fazer isso, você apela para a barra de espaço. Como assim? Eu vou apagar aqui esses espaçamentos, tá? Eu vou deixar um como margem para a gente saber mais ou menos quantos espaços eu tenho para deixar ele igual com o outro. Eu quero só apertar a barra de espaço, mas de novo, aquela minha tecla, a tecla do próprio zoom, acaba com o meu rolê. Pronto, deixei o meu cursor aqui. Eu quero fazer ele com uma comparação a esse de cima no sinopse. Pronto. No último espaçamento, ele deu uma esticada maior. Pronto. Acho que talvez seja até um formato automático. Ó. Eu apertei essa barra de espaço, eu apertei a minha Argentina, a mãe argentina é cheirar tinta de caneta. Irmão, tem alguns órgãos aí, algumas instituições públicas que atendem pessoas com dependências, tá? Se você quiser, que eu acho que cheirar tinta de caneta não é um rolê muito, né, normal. Então, eu apertei barra de espaço aqui e até esse ponto em que eu apertei, quando ele deu um saltinho, acho que dá para notar que ele desceu uma palavra adiante, eu acho que ele já fica exatamente na mesma distância. E pronto, deu para fazer, exatamente como a gente fez com o outro. Só que aqui é barra de espaço, aqui não é correto, não é a forma correta de fazer, mas é a forma que dá para fazer. Vamos fazer mais uma vez, posicionei meu curso à frente do que eu queria deixar como primeira linha de parágrafo. Vou contar quantas vezes eu apertei barra de espaço para a gente ter uma métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu apertei 10 vezes e deu mais ou menos o mesmo espaçamento. Deixa eu ver com a tela completa, ver se ficou equitativo. Ficou. Pronto. É uma forma que não é correta definitivamente, mas é o famoso é o que dá para fazer pelo smartphone e é como a gente vai meio que adotar isso para os demais casos que a gente tiver que formatar. Vou selecionar aqui. Como tem cada espaço conta como um caractere, tá? Não esqueçam disso. Por isso que ele vai completar com um bloquinho mais azulado aqui também na frente das próprias palavras que iniciam os parágrafos. Estão vendo, ó, que antes do eu e desse eu também, ele está selecionando porque é espaço, tá? Eu peguei aqui coisas a mais, eu não quero isso aqui não. E o espaço ele também pode pensar como se fosse um caractere. E aí vamos para a última parte da formatação pelo celular. Cliquei no ícone. Deixa eu colocar mais um menino na aula do Denis. E aí a gente vai para o parágrafo, e no parágrafo eu tenho a opção de espaçamentos entre linhas de 1,15, aliás, de 1,5, 1,15, e também o comum, que é o espaçamento simples, de 1 centímetro exatamente. O mais correto é o de 1,15, tá? Tem o duplo também, e eu deixo sempre com 1,15 bonitinho. Considerando que isso são o que a gente tem para fazer pelo celular, lembrando que seu texto também tem que estar justificado, a gente já vai explicar umas coisinhas diferentes. Deixa eu voltar aqui para a tela do computador. Gabriel Gomes Office 1, ele tinha caído? Ah, é porque tem dois Gabriel, né? Ou esse é o computador de algum deles? Gabriel Lucas. Tem dois Gabriéis. Pronto. Aí tem a mensagem do Daniel, a mensagem estranha dele que eu só disse pra ele. Ai, ai, Daniel. Agora, falando um pouco sobre outros recursos, a gente vai citar aqui a parte da régua que já foi, espaçamento também já falamos sobre. E aqui, nessa página em específico, tem um resumo agora de todas as normas da ABNT que a gente viu e que são as mais cobradas. O recuo e o espaçamento de linha foi o que nós vimos hoje, que nós aprendemos hoje, que a gente adicionou ao nosso assunto normal, essa lição Macedo eu acho que é do Denis. E a formatação do corpo do texto, que é um repeteco de tudo que a gente viu antes, tá? Que é o tipo da fonte Arial ou Times, tamanho da fonte 12, espaçamento de 1,5 extra antes do depois, no caso do nosso espaçamento de hoje também, o alinhamento justificado, recuo e afins. Além disso, nós também teríamos o formato da página, tá? Que, se eu não me engano, aqui não está aparecendo na lista, mas não tem problema, eu coloco agora.
Eu vou ter que reduzir o tamanho dessa fonte. Ela está 14, acho que eu vou deixar ela 12, fica muito pequeno, mas página em retrato, 3 centímetros esquerda e cima e 2 centímetros direita e baixo. Pronto. Esse daqui é um resumão de tudo que a gente já viu até agora, tá? Em relação às nossas formatações. E daqui em diante, todo o texto que vocês tiverem como, ou fazendo pelo computador, pelo celular, se tiver como fazer todas as formatações, eu gostaria que me entregassem com todas elas, tá? Não me entregar mais texto sem o formato de caractere, sem o formato do parágrafo, porque faz falta, né? E fica estranho. E a gente tem que adotar isso daqui como um padrão que a gente vai sempre lembrar de fazer em todas as situações em que eu estiver entregando um trabalho para alguém e esse alguém for me avaliar pelo meu conteúdo. Pronto. Hora de falar de coisas diferentes, tá? O que tem mais aqui para a gente comentar sobre a interface desse programa pelo computador? A gente tem o menu arquivo, tá? O menu arquivo tem algumas simplicidades, como o ícone do novo para você, a partir de um documento de texto, poder abrir qualquer um outro, tá? Tem a opção de abrir, onde você pode encontrar um texto do seu computador, da sua conta Google, ou fazer uma cópia, que é pegar um arquivo que alguém te enviou, fazer uma cópia exatamente idêntica, só que a diferença é que essa é sua e você pode editar. Tem o enviar esse arquivo diretamente por e-mail, a opção de compartilhar de vocês pelo celular também tem isso. Fazer o download no celular também tem, você pode pegar várias versões desse mesmo arquivo. Aqui eu posso pegar ele para o editor de texto da Microsoft, que é o Word, formato .doc, o .odt para o LibreOffice, o Rich Text, que eu não faço a menor ideia do que é, o PDF para leitura universal, o .txt, que é para gente que ainda utiliza alguns editores mais antigos do que deveriam, né? O .txt é o formato mais antigo de arquivos de texto, gente. Isso aqui é, sei lá, pré-cambriano, de tão velho. A gente ainda tem o HTML, que são páginas da internet, e eu tenho a publicação como um EPUB. Tá? Eu meio que torno esse arquivo público para as pessoas poderem ter acesso a ele. Tornar disponível offline, você permite que o seu celular possa trabalhar com esse arquivo, salvar informações mesmo sem ter internet, e depois você atualiza assim que você conectar ele à internet. O histórico de versões nós já citamos, renomear nós já citamos, mover acredito que não, mas é só escolher uma pasta para colocar esse arquivo. Por exemplo, isso aqui é um arquivo de uma repartição pública, essa foi uma ata de determinada reunião. Eu posso ter criado uma pasta no meu Drive com o nome arquivos de reunião e mover esse meu arquivo que está sendo criado agora para essa pasta, tá? Adicionar um atalho no Google Drive para eu poder encontrar esse arquivo mais fácil, já que o Google Drive é meio estranho e um pouquinho desorganizado. Eu tenho mover para lixeira, essa lixeira é online também, eu posso recuperar os meus arquivos com até um mês, depois disso todos eles são deletados de vez e ponto. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. O publicar na web, que você praticamente cria um link para esse arquivo ser encontrado por pessoas. Então você copia esse link e manda para as pessoas, isso vai estar literalmente publicado lá, para que eles possam visualizar como se fosse uma página também. E por último, eu tenho o idioma, para você alterar o idioma do seu editor. No caso, não é o idioma nativo nem afins, você altera o idioma do editor. Então, compartilhar, se eu coloco em russo, vai parecer uma marmota muito estranha. É melhor não mexer nisso. Configurações da página a gente já viu. E o imprimir, que é o nosso famoso Ctrl P. Quando você não tem uma impressora, acho que eu não me lembro se foi nessa turma ou se foi na turma passada, que me perguntaram como é que eu conseguiria imprimir um texto. Essa Jennifer It, os dois é um pouco Criselto. Criselto. Acho que foi nessa turma. Aí eu mostrei que, caso você não tivesse a impressora, você poderia optar por salvar esse arquivo como PDF, tá? Tem essa opção. Se você tiver, você só clica em imprimir, mas o negócio da impressora é que você tem que lembrar que ela tem que estar instalada, que você tem que ter baixado os drives, que você tem que ter organizado ela toda bem direitinho, para que você consiga imprimir sem nenhuma dificuldade. Se você não fez isso ainda, você tem que procurar os drives online dela para isso. Só procurar no próprio site dela, tipo, é uma Lexmark, é uma Epson.
você vai conseguir encontrar os drives relativos a ela online, ou então você usa um drive genérico. Aí tem as opções de escolher se você quer uma página ou um intervalo dessas páginas, tá? Também se você quer colorido ou não, mas depende se a sua própria impressora tem esse tipo de cartucho. E aqui eu tenho mais algumas definições, do tipo de papel que eu posso alterar, nas páginas por folha, que eu posso colocar frente e verso, ou então duas na lateral, uma para a esquerda e uma para a direita. Tem vários tipos de impressão que eu poderia estar utilizando aí. Como eu não tenho uma impressão, também tem a densidade de cores, na verdade é uma qualidade. O DPI, quanto mais DPI, teoricamente, maior é a qualidade da imagem e você não vai conseguir enxergar os pixels que formam ela. Tá? Se eu tenho uma imagem de 1200 dpi, é muito difícil eu conseguir enxergar, nem que eu dê zoom ou que eu use lupa. Não fica tão fácil assim, não. Se a Jennifer vai para a aula do Chris Elton de novo e pronto. Se eu clicasse aqui na opção de salvar como PDF, eu teria esse meu arquivo aqui salvo no meu computador. Só que eu não preciso ir pelo caminho de impressão para isso. Eu posso só clicar em arquivo, fazer download e pegar ele em PDF. Dá no mesmo, tá? Pronto. Gente, a gente teve 8 aulas sobre formatações, sobre menus, sobre ícones. E a gente esmiuçou basicamente quase tudo desse editor. John Jefferson Office 1. A gente viu o menu de arquivo, encerramos agora. O editar é o menos útil. No primeiro dia de aula, eu fiz um checklist de todos esses menus e eu falei que a gente conversaria sobre cada um deles. O editar tem os atalhos, tá? Se você tem alguma dificuldade com colagem ou qualquer outra informação, tá aqui, é só clicar no menu editar e tem uma listagem do que você pode fazer. O V é algo que mostra os ícones que você pode adicionar ou remover do seu editor. Remover no sentido só de demonstração, você não vai ficar sem eles de verdade. O João Jefferson pediu para logar na sala e não aceitou meu convite de volta. Aí eu fico muito triste, tá? O menu inserir, que a gente viu 2 aulas sobre ele. Uma foi para inserir mídias e a outra foi para inserir cabeçalho, nota de cabeçalho, nota de cabeçalho não, nota de rodapé, quebra de página. O menu formatar, que nós vimos essas opções pelos ícones, mas eu tenho os formatos de texto. A gente falou sobre negrito, itálico e sublinhado, mas também tem o taxado, subscrito. São os que não são tão utilizados, honestamente não são. Tem os tamanhos para aumentar ou para diminuir o tamanho da fonte do seu texto sem precisar do ícone. E tem as formatações que eu posso ajustar as letras maiúsculas ou minúsculas automaticamente, tá? Por exemplo, o pessoal que tem hábito de acabar fazendo alguma digitação sem prestar tanta atenção e coloca tudo em caixa alta, você pode vir, formatar texto, uso de maiúsculas e minúsculas e trocar ou todas por minúsculas, ou as letras todas maiúsculas, ou alternando com todas as palavras começando com letras maiúsculas, tá? O mais correto é sempre apenas a primeira letra do parágrafo estar com a caixa alta, tá? Estar com a letra maiúscula. Então, o mais correto seria o eu estar. Mas, teoricamente, aqui a gente tem que pensar que tem alguns termos que obrigatoriamente também estão, alguns termos, algumas palavras, alguns nomes que precisam também começar com letra maiúscula, tá? Mas isso é uma questão de português, não é uma questão de informática. Pronto. Deixa eu colocar esse parágrafo todo aqui em caixa alta, bem em texto, uso de maiúsculos e minúsculos. Pronto. Tá o parágrafo todo em caixa alta, tá? Além disso, no menu formatar, tinha os estilos, um alinhamento que a gente viu, opções de recuo. O que, que eu tenho aqui? À esquerda, à direita, recuo da primeira linha. Tem esse menu aqui para a gente fazer os ajustes além da própria régua, tá? O que a gente aprendeu foi pela régua, mas também tem os estilos de alinhamento de recuo aqui em opções de recuo. Eu posso aumentar de acordo com o que eu quiser. Acho que se tem primeira linha, deve ter... não tem. Eu pensei que se tivesse primeira linha, teria a última linha, mas não tem não. A vida é muito triste. Pronto, é porque o Writer tinha primeira linha e última linha. Ficava mais estranho recuo na primeira linha. Além disso, a gente também tem espaçamento entre linhas, que nós vimos também hoje através do ícone. Tem mais opções aqui, só que espaçamento personalizado, ou então colocar um espaçamento qualquer que seja diferente do que a gente já viu, o padrão é o de 1,5 entre linhas. Qualquer coisa que você faça diferente disso está fora do padrão, ou seja, está errado. Tá? Uma métrica bem simples. Mexeu, não soube no que mexeu, errou, quero saber como é que você vai editar isso para ajeitar. Vou mandar mais um menino para a aula do Denis. A gente viu de formatos de colunas, vimos marcadores de numeração através dos ícones, cabeçalhos e rodapés nós vimos também, número de página vimos também, orientação da página, retrato e paisagem, nós vimos pela configuração de página. E limpar a formatação, que é o Ctrl barra. Isso aqui eu comentei por cima, mas como a maioria faz pelo celular, não tem tanta utilidade. As ferramentas... Eita, eu citei algumas,
sobre a ortografia, sobre a contagem de palavras. Então, vocês vão reparar aí que nós acabamos compondo e aprendendo bastante sobre esse editor. Complementos não tem nenhum útil e ajuda, bom, todo editor precisa de uma centralzinha de ajuda para explicar o que cada uma daquelas coisas faz. Pronto. Então, nós encerramos a parte de conteúdo grosso. O que a gente for aprender agora a partir das próximas aulas são aplicações disso com arquivos mais úteis para o dia a dia, memorandos, ofícios, documentos padrão no geral. E também nós vamos aprender na aula 11 ou na aula 12, talvez na aula 10, na verdade, a nossa oficina de currículo para montagem de um. Depois disso, a gente vai dar continuidade com o nosso Google Apresentações e PowerPoint, tá? A gente vai ter umas 2 aulas sobre isso e aí a gente encerra com uma prova essa modulação. Agora, a gente vai para a atividade de hoje. Ah, Larissa, mas está muito cedo. Como eu falei, eu não quero ficar o dia todo aqui, não. Acabou a aula, ô Daniel? Eu acho que você presta atenção só em momentos específicos da aula, não na aula toda. Aí eu falo alguma coisa que você acha que é aquilo, opa, acabou? Não, meu filho. Por que a aula acabaria 3h50? 2h10, né? 3h50 foi ótimo. Não acabou não, tá, meu fofo? Vai ter que me aturar por mais uns 30 minutinhos. A atividade de hoje nem era para ter atividade. Ah, sai daí, macho. Tá tendo aula, tem que ter atividade, macho. É isto. Se eu passo um dia sem passar atividade, o que ia ter de gente reclamando e mandando mensagem? Cadê a atividade, professor? Cadê a atividade? Cadê a atividade? Pronto, essa é a atividade de hoje. A gente vai simular a entrega de um trabalho. Então, necessariamente aqui nós vamos ter que fazer uma pesquisa, tá? Não vai ser tão simplesinha. E professor, acaba acaba aí que eu quero almoçar. Vai ficar com fome até 5 horas da tarde. Essa é a atividade. A capa, e vai ter uma capa, a gente vai pensar na capa depois, vou explicar logo o que é. Você vai realizar uma pesquisa sobre a obra de Erik Erikson, então o tema eu já estou passando, e encarem isso como um professor passando uma atividade e dizendo o conteúdo que vocês vão pesquisar e entregar. Tá? Não é só um curso de informática que eu estou pedindo para vocês treinarem opções de formatação. Eu quero um trabalho realmente levado a sério. Então, você vai pesquisar sobre esse tema, as 8 idades do homem. O tema, na verdade, uma pesquisa vai ser sobre a obra desse cara, do Erik Erikson, e você vai redigir um texto sobre o assunto. Redigir pode ser você mesmo ler a obra do cara, tá, não ler os livros e afins. Ler um pouco sobre a teoria e criar do seu punho aí um texto, ou pode pesquisar e fazer uma colagem sobre. Mas se você for colar e eu pegar esse texto e tiver formato tipo de Wikipédia ou um formato diferente do que a gente aprendeu, o texto volta para você editar de novo, enquanto você não colocar ele do jeito que eu quero. Tá? O seu trabalho final deverá ter 3 páginas, uma para capa e outras 2 para conteúdo. Mínimo de 2 páginas para conteúdo. Ou seja, a pesquisa de vocês tem que ter 2 páginas de conteúdo, tá? O Cris me ligou. Pronto. Esse Mikael aqui é de... Só um minutinho, tá, gente? Coloquei um menino errado na turma. Menino errado na turma não, né? O cara coloca o nome e eu não coloco o nome completo. Calma aí, como é que é o nome do filho da mãe? Filho da mãe não é palavrão. Mikael Silva. Não apareceu não. Procurei no Google Acadêmico. No Google Acadêmico só tem artigo, tá? Ele deslogou, eu pede para ele logar de novo, porque ele saiu. O Google Acadêmico só tem artigo, talvez seja um pouquinho mais complicado. Mas é recurso. É o escolar, o nome do Google Acadêmico. Pronto, o menino não tá aqui. É para entregar hoje? Claro que é. Enfim, tem mais coisa aqui, tá? A descrição do que tem na capa, tá? Além das formatações de texto, lembre das formatações da capa. Então, esse texto é para estar formatado com tudo isso daqui, tá bom? Ah, Maurício, mas eu não consigo fazer da página nem do recuo de 1,25. Beleza, mas todo o resto você consegue. Areal, tamanho 12, 1,15 de espaçamento, justificado, tudo isso você consegue. O que não tiver feito, eu entendo porque é pelo celular, tá? Mas dos outros que eu sei que dá para fazer, aí eu vou cobrar. E a capa, ela tem que ter o nome do CEDASP, dá 3 entries.
módulo de Office 1, dá 3 entries, o seu nome completo, dá 3 entries, Fortaleza 2020, 2021 tem que estar no final da capa. Não entendi, Maurício. É, como assim? Pronto. Vou criar uma capa aqui com vocês. Tem que estar tudo centralizado em caixa alta, tá? E em negrito, uma capa, infelizmente, é assim. O tamanho é 12, aqui está 13, mas é 12. E aí, Cidade Profissional School, 1, 2, 3. Módulo de Office 1, 2, 3. Nome completo, 1, 2, 3. E esse restante, Fortaleza 2021, fica lá no final. No final da primeira página, você deixa ele bem aqui, que é o local e a data. Depois do nome completo, eu vou pedir para vocês colocarem o nome do trabalho, tá? Que vai ser, 1, 2, 3. Vai ser a pesquisa sobre Eric Erickson. Acho que o Eric dele é só com K. Pronto. Dá para colocar Fortaleza 2021 como nota de rodapé? Não é ideal. Dá para colocar perfeitamente. Mas não é ideal porque isso aqui só é preciso na capa, tá? Senão vai aparecer em todas as páginas, isso aqui seria desnecessário. Eu prefiro que você coloque o número de páginas do que isso. Se quiserem colocar uma imagem, ó, deixa eu colocar aqui. CEDASP, logo. Parece que eu estou gritando com o computador. Deixa eu pegar aqui alguma imagem do CEDASP e eu vou pegar essa imagem, já pode fazer? Pode, colocar só uma transparente. CEDASP Tijuca. Pronto, eu vou pegar essa aqui. O que foi que aconteceu? Eu acho que ele pegou a aba. Pronto, eu vou colocar essa imagem aqui. Nossa, e ela é cortada, caramba. Vai essa aqui mesmo. Vou colocar ela no começo. Vou descer o meu texto aqui para baixo um pouquinho e tirar ela de cima. Pronto, reduzir as margens, deixar a margem zerada, reduzir o tamanho dela porque ela está desnecessariamente grande e pronto. Coloquei ela no topo da minha... Isso aqui era para simular meio que um brasão da UFC, não ficou exatamente como eu queria, mas isso é um mero detalhe. Pronto. A pesquisa fica aqui, o restante do nome fica um pouquinho mais para baixo, Fortaleza 2021 fica no final da página e vocês têm 2 páginas de conteúdo para falar sobre o tal do Eric Erickson, tá? Pronto. Eu vou deixar aqui as orientações do trabalho no chat. Acho que nem precisa colocar isso no chat, acho que eu posso só deixar isso aqui na tela principal. E quem tiver com dúvida sobre a questão dos formatos, o formato sim, eu vou deixar no chat, porque são só informações aqui. Começar a colagem. Pronto. Rapidinho faço isso. Pronto. A listagem com todos os formatos vai estar no chat. Pronto. Todos os formatos estão aí. Quando eu terminar de lavar o cabelo, eu faço. Mas olha, lava o cabelo mais tarde. Lava o cabelo no feriado, homem. Negócio de lavar o cabelo? Fazer que nem meu pai. Ninguém tá cheirando, rapaz. Pra lavar por quê? Tô brincando, tá? Por favor. Pronto, já coloquei, tá? Ele estava pedindo pra eu colocar um menino na sala dele. Já coloquei. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Não. Olha, isso aqui é interessante. Vou parar a gravação. Vai ficar um pouquinho grande.